Legal. Eu falo em nome do Secov e em nome da assessoria jurídica do Secov. O Secov, ele proporciona aos seus sindicalizados essa assessoria jurídica, aproveitando a deixa da questão tributária. Essa é uma questão que o Secov pode orientá-los, inclusive com o apoio de seus contadores, porque a análise disso é bem criteriosa. Você tem um contador, você vai fazer um cálculo matemático que o seu contador vai fornecer, e a partir disso a gente pode fornecer subsídios com auxílios para, a partir disso, vocês verificarem e constatarem a importância que é, de fato, a atividade de imobiliária estar dentro do Simples Nacional, porque a redução ela é muito gritante, assim, e é bem evidente. Eu vou tentar ser bem, fazer um resumo bem mais focado na questão da remuneração, porque o Código Civil, ele trata de uma forma muito interessante os direitos e os deveres dos corretores de imóveis. Então, o que ocorre? A corretagem ela é prevista no Código Civil, no artigo 722. Aqui é um conceito doutrinário que é replicado no artigo 722. Então, a base legal da corretagem, como eu disse há pouco, ela está prevista tanto na Lei 6.350, que é a lei que criou a atividade do corretor, né, de imóveis, o Decreto-Lei 81.871 e o artigo 722. Muito interessante a disciplina prevista agora no Código Civil, que não é recente, mas que permite aqui que haja a contratação da corretagem de duas formas, que é a corretagem contratada de forma escrita, formalizada, e a verbal, que não é recomendado, mas que o Código permite. Então, o que é a corretagem? Uma pessoa não ligada a outra, em virtude de mandato de prestação de serviço, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, que é exatamente a atividade ao que vocês de fato realizam. Para evitar conflitos, a lei não veda o contrato verbal, mas por recomendação, e aí entra mais uma questão de uma assessoria preventiva, e o Secov proporciona isso para vocês, vale a pena sempre se resguardar. E daí, esse respaldo de se resguardar, ele vai te ajudar lá na frente, numa hipótese de uma venda que foi feita por vocês, foi intermediada por vocês, mas de qualquer forma, se você não estiver tendo êxito no recebimento da corretagem. O próprio COFES, ele fala e orienta que é importante vocês terem algum documento formalizado a respeito dessa contratação. Qual o serviço contratado, preço, prazo, enfim, para vocês de alguma forma poderem se resguardar. E essa é a resolução, né? A resolução 578, para vocês verem que o Código Civil de 2002, que disciplina a questão do contrato verbal, mas a resolução ela já lá de trás te fala, olha, faz um documento por escrito para você se resguardar, tá? Bom, como eu disse, tem vários julgados dos tribunais dos nossos países falando que é possível você receber, até porque não é vedada a comissão quando não existe um contrato formalizado, mas você vai ter que se documentar. Se você não comprova, você não vai ter direito à remuneração, mesmo você tendo realizado ela, isso é passivo. Então, só um precedente que é recente, inclusive, de 2014, ó. Isso aqui é uma decisão judicial. Não comprovada a efetiva intermediação do corretor na venda do imóvel, tampouco a existência de contrato escrito ou verbal, celebrado com o adquirente do imóvel, não se pode imputar-lhe o pagamento de comissão. De repente, esse caso isolado, ele até fez a intermediação, mas de alguma forma ele não teve subsídios fáticos e não conseguiu comprovar isso em juízo. Daí, mais uma vez, a gente reforça a importância de algum modo vocês tentarem obter algum tipo de documentação para não caírem nesse transtorno, nesse problema. Bom, uma das formas de contratação seria a autorização, né? A própria autorização ela já é um indício, além das testemunhas, da contratação por aquele seu serviço de corretagem, que pode se dar de forma exclusiva ou não. O próprio Código Civil também fala e protege muito a exclusividade. A exclusividade ela está prevista no artigo 627 e fala de forma muito clara: iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se por escrito for ajustada a corretagem, com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração. Ou seja, você tendo a autorização com exclusividade durante aquele período, mesmo você não tendo
venda, a remuneração é devida. Entendeu? Então, assim, é importante vocês saberem da disciplina normativa que protege vocês para vocês poderem, de repente, perseguir uma corretagem perdida ou se precaverem no futuro. Aqui são decisões judiciais exatamente atestando que a lei já disciplinou, né? Alienado imóvel, ainda que sem a participação do corretor, em período de vigência de contrato de corretagem com cláusula de exclusividade, é obrigatório o pagamento, mesmo não tendo sido feita a corretagem pelo corretor. O corretor pode ter sido por outra pessoa, mas você vai ter que pagar a corretagem porque houve uma violação de dispositivo legal e pela a violação ali é o pacto firmado de exclusividade. O Brasil está caminhando muito para o serviço ficar de uma forma muito diligente. Então, os corretores de imóveis hoje, eles têm que ficar super atentos, e as imobiliárias também, por causa da questão da responsabilidade, do que ele oferece ao seu cliente. O corretor de imóveis, pessoa física, ele responde de forma subjetiva, o que significa? Eu tenho que comprovar que ele agiu com culpa, negligência ou imprudência. A corretora e a pessoa jurídica já é diferente, ela tem aí a possibilidade de escolher objetivamente. Basta comprovar o dano daquele teu cliente para ele poder te acionar e de repente vindicar isso pela falha de serviço, pela falha da prestação de serviço, que é diferente com relação à questão do inquilinato, tem um viés diferenciado. Mas o que eu estou querendo dizer é que o artigo 723 fala como é que você tem que se portar perante o seu cliente. Você, corretor, e a imobiliária, consequentemente, tem que executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Daí, e aqui o parágrafo único fala qual que é a consequência de você não observar esse comando, que é responder por perdas e danos. A interpretação desse 723, ela está tendo leques de todos os nortes. Por quê? Porque a partir dela, você pode ter aí uma responsabilização, por exemplo, nesse caso em que a corretora vendeu um imóvel, sabendo que a compradora iria financiar o imóvel e sabendo que ela não tinha condições financeiras de fazer aquele financiamento. Aqui houve uma responsabilização do corretor, porque ela de alguma forma se documentou, falou que não podia, que só estava comprando aquele imóvel porque ela precisava de financiar, porque ela não tinha condições financeiras de comprar aquilo de outra forma, e advertiu o corretor: eu posso mesmo financiar? Ele deve ter falado, pode, ou de alguma forma deu um aval. Ela depois viu que não conseguiu financiamento e acionou no judiciário. Então, é muito importante essa questão e tem que ter uma atenção bem grande. E o Secov pode orientá-los nisso, quando vocês tiverem dúvidas. Vocês podem entrar em contato lá, pedir para conversar comigo ou mandar e-mail. Eu estou à disposição, eu estou aqui exatamente para vocês poderem, de alguma forma, não incorrer nesses erros, porque é um erro que é recente, ó, de 2012. Então, olha aqui, alienado no imóvel, ainda que sem participação do corretor. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um precedente de 2011, falando da questão da responsabilidade de como tem que agir o corretor. Ele não pode omitir informação, tá? Está se caminhando o entendimento jurisprudencial para que todas as informações sejam postas e colocadas. Atenção com imóveis irregulares, que não tem escritura, que a gente sabe que tem parcelamento em Brasília de todas as formas. Muita atenção com relação a isso. O que mais tem no TJ são decisões anulando esses contratos por não serem juridicamente válidos, porque o objeto é ilícito, decorrente de parcelamento. Então, se forem trabalhar com alguma venda nesse sentido, tem que ter a cautela de no contrato advertir, porque ali você prestou informação. Agora, se a pessoa, o seu cliente vai querer comprar ou não, aí já é já parte de interesse dele. E aqui entraria a negligência, ó, porque você não informou. Então tem que ter a prudência para não se cometer esses equívocos. Olha que interessante esse processo que eu falei para vocês. Danos materiais e morais. Contrato de corretagem imobiliária. Corretora que se comprometeu a conseguir financiamento para a autora junto à Caixa. Ciência de que o nome da ré encontrava-se negativado nos cadastros de proteção ao crédito. Após meses de esforços baldados, se constatou que não dera a corretora entrada no pedido de financiamento. E aí ela ainda foi pior, porque ela sabia que não podia, e aí ela não deu entrada nesse financiamento. Olha a negligência dela, né? Ela pelo menos podia ter dado
presumido, dano moral é pacífico esse entendimento. Você tem que demonstrar que houve um vexame, uma situação que colocou a pessoa exposta. Desculpa interromper, claro. Só para colocar essa questão. E quando o vendedor não dá informação para o corretor e o corretor descobre a informação no processo de venda, a gente também responde por não ter, porque de certa forma nós somos intermediários. Você está intermediando a venda. O que você tem que se garantir eu me precavi de todas as situações possíveis e inimagináveis para que aquela venda seja realizada de uma forma limpa, clara. Esse é o ponto. Se ele ocultou alguma coisa que de repente não pudesse ser constatada através de uma certidão de ônus, certidão de curatela, entendeu? Aí você vai atribuir a responsabilidade, o nome disso você vai se isentar da responsabilidade e atribuir a terceiro, tá? Não é sua, não houve uma negligência sua, mas você tem que, eu até coloquei elencado, mas o tempo não permite, quais são pelo menos as certidões que você tem que pedir para você se acautelar, que você já até sabe. Mas você tem como se resguardar, sendo diligente e transferir a responsabilidade desde que você seja diligente, entendeu? Então, erro na intermediação, esse aqui é muito interessante, eu achei. Esse aqui, a corretora vendeu um imóvel que era A, mas aí depois era B. Aí a pessoa falou, não comprei esse imóvel não, eu comprei outro. Você me vendeu um imóvel errado. Eu queria com varanda gourmet, entendeu? E você não me vendeu com varanda gourmet não, você me vendeu um imóvel sem varanda gourmet. Exemplo, né? Só. E aqui a pessoa se sentiu lesada, entrou no juizado especial, que a gente sabe que é muito sério e às vezes não tem um julgamento tão... é muito partidário, então tem que ter cautela. Até para não firmar jurisprudência contra o nosso setor, né? E aqui a pessoa se sentiu lesada porque entendeu que houve uma venda para ela de forma equivocada e ela entrou e ganhou. Então, isso serve só para demonstrar que é necessário um jurídico que previna, é necessário um jurídico que esteja atento a essas decisões para que vocês não se surpreendam, né? Aqui eu já até adiantei a questão da responsabilidade civil. Pessoas físicas é subjetiva, eu tenho que comprovar que seja por negligência e imprudência. Pessoa jurídica está se caminhando para uma responsabilização objetiva, então tem que ter cautela. Que é exatamente isso o CDC prevê. Então, o que se recomenda do corretor? Se recomenda que ele haja de forma coerente para que ele não incorra em nenhuma dessas posturas aqui, para que ele depois não seja responsabilizado. Principalmente a D, omite detalhes e não informa os riscos ao cliente. Eu não vou falar isso não, porque senão ele não vai fechar comigo. Só que às vezes essa informação pode levá-lo a ter uma demanda de reparação de danos. Aqui são os artigos, a responsabilização civil, ela está prevista tanto no Código Civil, tá? Esses são os artigos chaves, assim, eles servem para qualquer tipo de responsabilização, seja para qualquer relação jurídica que for. E combinado com o Código de Defesa do Consumidor para as pessoas jurídicas. Essas aqui são as certidões que a gente elenca para que vocês peçam, né? Para mostrar que você foi diligente. O que é que vocês já pedem aqui? Essa resolução, ela fala exatamente também, ela fala da questão da responsabilidade dos corretores quando ele age de forma imprudente. E a gente bate mais na tecla e aqui eu estou batendo de novo na questão do entendimento. O muito interessante aqui é que o Código Civil, ele veio de uma forma muito bem montada. Eu não sei se foi o Bagi que ajudou a fazer, o Secov também já trabalhou, porque o artigo 724 em diante, ele protege muito o corretor. O corretor tem uma proteção legal assim infinita, no meu entendimento, que dá para você trabalhar de uma forma muito interessante. Por exemplo, eu contratei, não fiz contrato, mas tenho provas. Não é o ideal, tem que fazer, mas não tenho provas. Vou me socorrer de uma ação de cobrança de corretagem, pelo artigo 724. Não sei quanto que eu vou receber de comissão. TJDF entende que a tabela do CRES, 8%. Vai além da questão local de 3%. É ótimo.
Quanto 6, né? Ah, tá. É de 6 a 1. Ele é 8. Ele segue na tabela. Então, assim, mandem e-mail, tenham comprovação, tenham testemunhas. Entendeu? A tabela está 6. Ó, o 725 é muito interessante. A remuneração ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes, ela é devida. Isso aqui é sensacional. O Secov, na época do julgamento do STJ, que foi esse aqui, ele fez um informativo, foi até o senhor colocou na página do Correio Brasiliense, falando para vocês o seguinte: o que é o resultado útil do negócio? Qual que é a intenção de vocês? Vocês têm que aproximar as partes, elas têm que chegar no consenso de contrato e fechar. Fechou, se arrependeu, acabou. Comissão é devida aqui. Tem que pagar a comissão. E isso foi uma modificação legislativa que os tribunais não tinham acatado ainda, e o primeiro precedente do STJ foi esse, que fala exatamente do cabimento. Por favor, essa comissão devida pode ser cobrada por parte do comprador? A questão cabe ao vendedor pagar? Tem que saber as nuances do negócio, né? Sim, comprador deu sinal, depois ele se arrepende. Quem contratou você? Vendedor. Pronto, então você vai atrás de quem te contratou. Tá? Então, assim, a cobrança da comissão de corretagem, ela tem que. Quem tem que fazer o pagamento da corretagem é quem contrata. Até porque, igual eu sou advogada, é a mesma, assim, é uma tese jurídica. Eu, como advogada, eu não posso advogar para o autor e para o réu. Eu não posso. Eu estou eticamente vedada, até ilógico. Vocês, como corretores, a princípio é o mesmo raciocínio. Porque você quer comprar você vai querer o melhor negócio. Como é que você vai querer o melhor negócio para os dois lados? Aí você vai ter que achar um meio termo e aí ver quem vai pagar pelo negócio. Na verdade, não entendo dessa forma. É uma linha jurídica de defesa de várias empresas, inclusive, para poder afastar o pagamento de comissão de corretagem. Vai tentando fazer o negócio entre as duas partes. Aí a intermediação, sim, tudo bem. E aí você vai ver quem que vai pagar essa corretagem diminuindo o preço. Aí não tem problema. A gente estipula, depende muito do negócio. Sim, mas deu para entender que depende de quem te contratou. Se foram ambas as partes, já de qualquer forma alguém ali vai te remunerar e ele vai ser acordado para diminuir o preço, enfim, aí, entendeu? Das nuances. Mas esse artigo 725 ele é muito importante para vocês, porque vocês podem correr atrás de corretagens perdidas. Esse também é muito interessante. O 727 fala que eu contratei um corretor por um prazo determinado para ele vender o meu negócio. Só que eu fechei esse negócio lá muito tempo depois. Quando o contrato, o mandato ainda não estava vigente, já tinha passado o prazo. Se foi fruto da sua intermediação, você tem direito. Aí você pode reivindicar, e aí é um precedente que fala isso, exatamente garantindo para vocês recebimento da corretagem. O dono do negócio, se o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto de sua mediação, a corretagem é devida, vocês têm direito. Existe um prazo para isso depois? O prazo decadencial aí pode ser de... eu entendo que é uma discussão de... No meu contrato eu coloco 180 dias. O prazo da cobrança judicial, você está falando? O prazo para receber a comissão mesmo que o contrato esteja vencido. O prazo, você está falando contratual, mas você tem a proteção legal, que é muito mais do que 180 dias. Exatamente. Muito Sim, mais. No mínimo coloca 3 anos. Aí tem uma de- divergência jurídica muito grande. A gente coloca no contrato mínimo de 180 dias porque é um prazo também que a gente consegue depois de 6 meses. O cara não quis simplesmente terminar o contrato para ir lá fechar com o que a gente apresentou. O cerne da questão aqui foi fechado o contrato como fruto da sua intermediação, com os valores pactuados, foi. Pelo 727 você tem esse direito. E aí você tem um prazo legal que é a parte do seu contratual. Mas esse prazo seria de qual? Tem uma divergência entre 3, 5 e 10 anos. Tá? Eu entendo também que seja 3 porque tem também a questão do... Tem uma divergência jurisprudencial que não se pacificou. Por cautela, eu trabalho com menor que 3. Né? Agora você tem que se precaver, porque a grande questão é, você tem que comprovar o seu trabalho, que aquela venda foi fruto do seu serviço, da sua intermediação. Se foi fruto da sua intermediação, você tem prova, você tem todo o embasamento jurídico para poder fazer a cobrança. Eu finalizo aqui essa minha exposição porque eu quis, quando foi bem
assistência foi muito bem elaborada. Quero parabenizar todo mundo do Secov, que achei super interessante a exposição. E falar para vocês que o Secov, ele está de portas abertas para tirar essas dúvidas que você possui, seja por telefone, por e-mail. Enfim, a gente está lá exatamente para poder auxiliar. A gente tem no site, né, doutora Fernanda? O site é muito bacana. Mas existe também, eu percebo que precisa-se ter mais participação dos empresários no Secov. Eu sou uma pessoa que estou há 4 anos administrando uma imobiliária, que vem de familiares, e eu assumi a imobiliária, e desses 4 anos é a primeira vez que eu estou vindo numa reunião do Secov. E aí, a partir dessa, você começa a entender que tem que existir uma aproximação maior para a gente poder trabalhar em torno do que você está fazendo. Porque muitas das coisas a gente só vai sabendo depois que recebe. Apesar da gente ser associado e pagar e receber os informativos, você acaba, não, às vezes, por questões do dia a dia, né? Mas aí é interessante. E o interessante é a troca. Porque com a troca da sua informação, às vezes você tem uma demanda que ela vai implicar no mercado imobiliário, não é só no DF, é nacional. E a gente pode fazer um trabalho de pegar aquela tese, porque ela pode ser contrária a você, mas que vai implicar para toda a rede. Então, assim, a gente está lá exatamente para poder auxiliá-los nesse sentido. Eu finalizo aqui, deixando à disposição o sindicato na parte jurídica, no que vocês precisarem.